Pedro faz atividade no gramado e retorno fica próximo. Danilo chega no Brasil para fechar com o Flamengo. O Flamengo ainda tem interesse na contratação do volante Jorginho. Deixa seu like e se inscreve no canal, link na descrição do SBT Rio, como créditos de direitos autorais e essas informações depois da vinheta. No Flamengo, uma ótima notícia. O Pedro começou a realizar atividades no gramado e está mais próximo do seu retorno. A gente vai ver o VT e na volta o Venê dar os detalhes do prazo para ele voltar ao time. Rodolfo. Uma imagem que dá esperança aos rubro-negros. Pedro apareceu no ninho do urubu treinando muito bem. O jogador mostrou que está evoluindo na recuperação da lesão sofrida em setembro do ano passado. Acompanhado pelo departamento médico, o camisa 9 fez movimentos no gramado e quer estar pronto o quanto antes. Nas redes sociais, ele agradeceu a evolução. O Flamengo espera poder contar com Pedro no Super Mundial de Clubes em junho. A nova previsão seria que ele já estaria voltando em abril. No ano passado, Pedro marcou 32 gols em 45 jogos e completou nos últimos dias 5 anos vestindo a camisa do rubro-negro. Agora, sem Gabigol, o camisa 9 é o principal nome no ataque do Flamengo. Com uma média de 0,54 gols por jogo, Pedro tem sido sinônimo de regularidade e eficácia. Enquanto não pode contar com o atacante, Felipe Luiz tem praticamente o mesmo elenco do ano passado. E faz testes no time com Bruno Henrique e agora com a nova contratação Juninho. O primeiro grande desafio de 2025 para a equipe profissional será no próximo domingo contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil. Antes, o Flamengo mata a saudade no Maracanã pelo estadual diante do Sampaio Corrêa. Felipe Luiz já prepara o time para a semana em que o Flamengo pode conquistar o primeiro título de 2025. Muito bem, Venê Casagrande. Quando volta o Pedro, o torcedor tá ansioso por essa resposta. Pois é, depois dessa publicação do Pedro aí, muita gente imaginou que ele já estivesse muito próximo mesmo de voltar. E quando digo muito próximo, é, por exemplo, daqui a um mês. E isso não vai acontecer. A previsão que o novo departamento médico do Flamengo estabeleceu para Pedro é de retorno aos gramados em abril. Óbvio, pode acontecer dias antes, dias depois, mas a previsão é essa. E ele está se recuperando muito bem, como a gente pôde ver. Ele passou pela cirurgia, uma grave cirurgia, um grave problema no joelho, e ele está voltando já a treinar com bola aí de setembro para cá. Olha quanto tempo tem. Não, então, assim, mas olha só, uma recuperação rápida. Sim. Abril, a gente tinha um prazo aí, não era até metade do ano, não era, Pedrosa? Junho, isso. Não era? Mas só para as pessoas entenderem, essa recuperação foi a LCA, não foi? Sim. Essa recuperação, o atleta, quando ele faz a cirurgia, no dia seguinte ele já está fazendo a fisioterapia, tá? Então é algo que pro atleta, além da musculatura dele ser muito mais forte do que de qualquer ser humano comum, ele já está fazendo as etapas de recuperação no dia seguinte da cirurgia. E o Pedro provavelmente já deve ter feito o reforço muscular na academia, ainda deve estar fazendo. Já fez. Essa atividade aí é para quê? Para ele recuperar a confiança no joelho, para ele recuperar também a massa muscular. Se você reparar, foi no joelho esquerdo? Não lembro, eu não lembro, porque ele já operou os dois. Pelas imagens que eu vi ali, a coxa dele direita está muito mais grossa do que a coxa esquerda. Então, além do problema no próprio joelho, ele tem que recuperar a força muscular na perna. Justamente porque é muito comum quando o atleta se recupera de LCA ter lesões musculares. Por quê? Porque a musculatura está fraca, porque ele ficou um tempo sem utilizar aquela musculatura. Então, apesar do Pedro aparecer aí fazendo todas as atividades que ele está fazendo, é uma etapa que requer muito cuidado para ele voltar a 100%. Mas, obviamente, é uma grande notícia para o torcedor do Flamengo. Lesão de jogador caro. Qual foi a sua lesão? A mesma. Por isso que eu sei etapa por etapa. E eu não sou atleta. Lesão de jogador caro. E tem outro ponto. Por ele já ter passado por esse processo, obviamente ele se conhece. Verdade. Isso facilita demais. Não é só o departamento médico. E também tem o corpo dele, o ser humano. Tem também um ótimo suporte multidisciplinar, né? Perfeito. E sobretudo, de recuperação aí na fisioterapia e na medicina com os melhores recursos. E tem um jogador também, você sabe por quê? Porque você não vai ver o Pedro indo pro Cruzeiro fazer tratamento, por exemplo. Ele vai fazer o tratamento em casa, lá no clube, orientado. Legal. Alguém fez isso? Você tá afiado, Venê. Alguém fez Para isso? com isso. Tu não citou nome. Não, Venê. Não, eu não sei nome. Gente. Você vai ver o Pedro durante as férias indo lá fazer reforço muscular no CT Ninho do Urubu. E o Danilo, Venê Casagrande, chega hoje? O Danilo chega hoje ao Brasil, mas antes ele vai dar uma rápida passagem em Minas Gerais, cidade dele lá, resolver
coisas pessoais, né? Óbvio, uma mudança de Comer país. aquele pãozinho de queijo em casa. Acredito que é bom, eu, né? visitar a família e depois ele vem ao Rio de Janeiro. A previsão de chegada dele ao Rio de Janeiro é na quarta-feira pela manhã, ou seja, amanhã pela manhã, para ele realizar exames médicos e assinar o contrato. Mas o voo dele tá pro Rio, não? Já mencionou isso aí, 33 anos, inclusive é da geração do Neymar, né? Se você parar e verdade. analisar, ele, Alex Telles, eu acho que é. Sim. O Alexandre do Flamengo, eu tenho certeza que é. Vários jogadores da Essa geração. seleção Lucas brasileira, né? Lucas, é verdade. Atualização do Jorginho, Veneiro. Temos a atualização do Jorginho. A estratégia do Flamengo adotada com o Jorginho vai ser a mesma que foi adotada com o Danilo. Por exemplo, o Flamengo agora chegou e virou para o Jorginho: ah, beleza, você está pedindo isso? Então fica aí, porque a gente não quer mais não, a gente topa pagar isso aqui. Na ocasião, foi assim com o Danilo também. Danilo, você quer isso? A gente não pode pagar isso. Então vai para o Santos, vai para outro clube que queira pagar isso. A gente pode pagar isso aqui, a gente oferece isso. Esse é o nosso projeto. Aí depois o Danilo se interessou e acabou que está vindo para o Flamengo. No caso do Jorginho, é a mesma situação. E outra, Fernanda, muita gente acha que o Flamengo pode viajar para conversar com o Jorginho pessoalmente. Essa nova gestão não vai adotar essa postura. Pelo contrário, não tem essa ideia de viajar, conversar pessoalmente, não. As negociações estão feitas aqui. Era muito comum isso, né? Muito comum. A excursão rubro-negra, muito né? Voltava comum. sempre com alguém, né? O tour pela Europa. Isso era muito comum. Eram dois, inclusive, que iriam. Não era só um, não. Mas, enfim, sobre Jorginho, e a situação é exatamente essa. O Flamengo ofereceu o projeto. Se ele quiser, beleza. Mas, até o momento, ele não quis, porque ele está pedindo um salário muito maior daquilo que o Flamengo pode pagar. Muito bem. Tá aí, nação. Cara, eu acho muito engraçado que o Flamengo já contratou o Juninho, lá do Azerbaijão, contratou o Danilo, da Juventus, da Itália, e quer contratar o Jorginho, da Inglaterra, e não precisou viajar. O José Boto não precisou viajar, o BAP não precisou viajar, diferente da outra gestão com Marcos Braz e Bruno Spindel, que fazia aquele tour pela Europa, ia para Portugal, para Itália, para França. Mas estamos em outros tempos, outra diretoria e aparentemente mais profissional. É isso, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo, saudações rubro-negras.